essa derivada do arco tangente, ela cai demais em equações diferenciais. Eu não sei se você tem esse curso para você, deve ter, entendeu? Equações Eu acho que diferenciais. é em cálculo 2, né? Que cai isso aí. Eu não sei. Aqui no Brasil, a gente tem um curso separado para equações diferenciais, chamado Equações Diferenciais 1 e Equações Diferenciais 2, entendeu? Ah, E tá. Ela é diferente. É fora do cálculo, você isso, diz. a gente teria 3 ou 4 cálculos, depende de cada faculdade. Por exemplo, na Federal de Sergipe eu tinha 3 cálculos, entendeu? Mas tem lugares que tem 4 cálculos. Uhum. E tem os cursos de equações diferenciais separados, tá? Então, Entendi. ela é um caso que cai demais. Bom, novamente, resolver esse problema da Kirna. Vamos utilizar a regra da cadeia. Bom, sempre que tiver f de x, você vai chamar de y, ok? Uhum. Então, aqui você vai ter o seu arco tangente, que é a sua função principal que você vai trabalhar. E, no caso aqui, o argumento do seu arco tangente é que você vai chamar de quem? Do De seu W, ok? Uhum. Ou seja, a gente vai ter aqui que o nosso W, ele vai ser quem? Vai ser o seno de x sobre 1 mais o cosseno de x. E aí, agora, a gente vai fazer a nossa regra da cadeia. E a nossa regra da cadeia vai ser o seguinte: eu vou ter aqui o y em função de w, ou seja, eu vou ter um dy dw, Uhum. e eu vou ter o w em função de x, ou seja, eu vou ter um dw dx. E aí eu posso escrever minha regra da cadeia, ela tem que ser sempre y em função de x, ou alguma coisa em função de outra que você esteja no R2, né? Uhum. Vai ser quem? dw dy, que multiplica, perdão, olha aí, Ah, dy é dy dw, ó, sobre o fiz isso para dw. você notar e você não notou, ó. Não, dw não reparei. dx, Dx. certo? Tá aqui a nossa regra da cadeia, tá conferindo a regra da cadeia, ó, dw com Certo. dw, Cortou. Uhum. fica o nosso termo de y em relação a x, certo? Uhum. Então vamos lá. Aqui, essa questão é um pouquinho trabalhosa, entendeu? Mas a própria derivada, que é um teorema particular todo, deixa eu botar em outra cor aqui, um teorema particular que é o seguinte, olha só, a derivada da função arcotangente de W, no caso, né, Uhum. em relação a DW, vou botar logo direto para a gente não ficar perdendo tempo aqui, ela vai ser Uhum. igual ao seguinte, ó, 1 sobre W ao quadrado mais 1. Então, a Ok? derivada do arco tangente de W é 1 sobre W quadrado mais 1. Entendi, beleza. Isso. Tá aqui. É uma das que você tem que guardar. É você tentar mostrar isso daqui com a definição de limites já é um pouco mais difícil esse daqui, entendeu? Já é mais trabalhoso. Mas você Entendi. sabe que você tem isso daqui, certo? Então, a gente já tem aqui a nossa primeira derivada, o nosso dw. Então, deixa ele aqui. Aí, agora vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar Pera aí. Caramba. Aí, Vai vamos lá sobrar o agora. seno sobre 1 mais cosseno x. Isso, vamos lá. Aí, vamos lá. Agora você, a derivada de w em relação a x, ela vai ser igual a d de quem? Cadê? Assim. D de seno de x sobre 1 mais Cosseno x. seno de x. D de x. Ou seja, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse seno de x aqui como sendo a de x e esse 1 mais cosseno de x igual a b de x. O que é que eu vou aplicar aqui?
vou aplicar a regra da divisão. Ou seja, D de A de X sobre B de X em relação a X vai ser igual a A' de X vezes B de X menos, não esquecer, B' de X vezes A de X ou A de X vezes B' de X sobre quem? B de X ao quadrado. Lembrando que B de X tem que ser diferente de zero. Ok? Bom, então, sabendo disso, vamos lá. Vamos lá. Quem é a derivada do seno de X? Cosseno de X. É o cosseno de X. Ó, não é X que está aqui dentro? Quem é o argumento que vai sair para multiplicar? A derivada do argumento. Derivada de X em relação a 1. Então, está aqui 1. Então. Só para demonstrar aquilo que a gente tinha falado, certo? Certo. E aí, agora tem o quê? A derivada... de 1 menos cosseno de X. De 1 é mais, não? Perdão. O mais? É, o mais, exatamente. É mais, né? Tá aqui. É mais. É 1 mais o cosseno de X, certo? Em relação a X. Bom, tem um teorema que eu não falei, mas que é o seguinte. A derivada de uma constante em relação a X é quanto? Zero. Derivou em relação a constantes, é zero. Tá? Então, aqui eu vou ter a derivada da soma. Só que no caso da derivada da soma, o termo da constante vai ser zero. Então, vai ser só a derivada de quem? Do meu... Só do cosseno de X. Do cosseno. Então, vai ficar quem? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno de X. Menos o seno de X. Mas como é menos seno de X, se muda o sinal ali, porque tem o menos à frente, vai ficar positivo, né? Calma, vamos chegar lá, certo? Aí, vamos lá. Aqui vai ficar quem? Vai ficar o seguinte, ó. Derivada... Qual foi o termo que a gente tinha colocado para ele? Era DW, né? DW. Derivada de W em relação a X vai ficar a derivada do... Primeiro aqui, cadê? Desculpe. Cosseno de X. Cosseno certo? de X. Que multiplica quem? Mais cosseno de X. Abre o parênteses. 1 mais cosseno de X menos... Aí fica quem? Agora vai ser a derivada de 1 mais cosseno de X. Que foi quem? Menos o cosseno de X. Menos por menos. Mais. Agora eu vou ter seno de X vezes seno de... Vai ficar seno de X vezes seno de... X. Esse X aqui tá parecendo que ele tá elevado. Elevado, né? Beleza. Dividido por quem? 1 mais cosseno de X. 1 mais cosseno do X ao... quadrado. Pronto. Aí agora vai ficar quem aqui, ó? Cosseno de X vezes 1, cosseno de X vezes cosseno de X, seno de X com seno de X. dW dx é igual. Cosseno de X vezes 1. Cosseno de X. Mais cosseno de X vezes cosseno de X. Cosseno ao quadrado de X. Mais seno de X vezes seno de X. Seno ao quadrado de X. Ora, posso botar isso aqui em evidência, né? Estou botando o que em evidência aqui? 1. De 1 mais o cosseno ao quadrado. Cosseno. Aí um erro que não pode fazer. Fazendo na pressa, 1 cosseno de X ao quadrado. Certo? Cosseno ao quadrado de X mais seno ao quadrado de X vai ser quem? 1. dW dx, nesse caso, vai ficar sendo, ó. Aí aqui eu vou ter cosseno de X mais 1 sobre quem? Sobre 1
mais o cosseno de x ao quadrado. Ora, quem é... Eu não posso escrever isso aqui como sendo 1 mais cosseno de x sobre então... 1 mais cosseno ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Ah, que merda. 1 mais o cosseno de x ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre cosseno de x. 1 sobre 1 mais cosseno de x. O meu dw dx é igual a 1 sobre 1 mais... aqui é só o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto, entendeu? Só botei só para ficar claro, certo? Tá aqui o meu dw dx. Aí agora eu vou jogar na regra da cadeia, certo? Jogando na regra da cadeia vai ficar quem? Ora, vai ficar dy dx, dx, né, que é 1 sobre x ao quadrado. Aí vamos lá. Vai ficar o meu arco tangente, a derivada do meu arco tangente. Quem é a derivada do meu arco tangente? 1 sobre x ao quadrado mais 1. Calma. Ficou 1 sobre w ao quadrado w mais ao quadrado 1. Mais 1. É isso mesmo. É verdade. Vamos por etapa, não vamos pular etapa, não. Vai ficar 1 sobre w ao quadrado mais 1, que multiplica 1 sobre 1 cosseno de x, certo? Tá aqui. Agora, quem é que é o meu w? Meu w é seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Então, vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar dy dx vai ficar igual a 1 sobre seno ao quadrado ao quadrado de x, já fazendo essa quadrando aqui. 1 mais o cosseno ao quadrado de x mais 1. Certo? Vou botar aqui um que multiplica quem? 1 sobre... mais o cosseno de x. Repare que aqui está multiplicado por 1, entendeu? Então eu posso fazer essa multiplicação, direto. Olha só, olha aqui o erro aqui, ó. Isso aqui não é um cosseno ao quadrado, toda hora eu quero fazer. É o cosseno, é 1 mais o cosseno de x ao quadrado. Se eu fizesse isso... não, é porque se você botar 1 ao quadrado, continua 1, aí eu já... Isso. Não, aí você entendeu? Aí já estava perdendo a questão ali. Ou seja, vai ficar quem aqui, ó. Aí eu posso fazer essa multiplicação aqui, essa distribuição aqui, ó. Certo? Vai ficar dy dx é igual... Aí vamos lá. Vai ficar 1 sobre quem? Sobre seno ao quadrado de x. Isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, que está multiplicando 1 mais o cosseno de x sobre 1 mais o cosseno ao quadrado de x. Droga, de novo. Inferno. Cosseno de x ao quadrado, certo? Isso aqui mais, certo? Mais quem? Mais porque eu multipliquei por 1, certo? Não, peraí, então. Ó, 1 vezes o cosseno de x. 1 mais cosseno de x. 1 vezes cosseno de x vezes seno de x ao quadrado. Tá vendo? Aí agora eu vou cortar esse termo daqui, ó. Eu posso... de onde é que veio esse 1 mais cosseno de x que está multiplicando o seno de x ao quadrado? Esse daqui? Não veio. Esse qual que você está dizendo? Esse daqui que você está falando? Não, de baixo, o que você cortou com o ao quadrado ali. Esse daqui? Isso aqui é o meu w ao quadrado. Não, aqui, ó. Não, mas... Isso aqui é w ao quadrado, certo? Meu w ao quadrado. Aí o meu w é seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Então eu já quadrei os dois, certo?
Quadrei os dois. Isso aqui está somado mais 1. Aí eu tenho esse produto daqui, ó, certo? Então, eu posso fazer esse produto aqui. Tá entendendo? O produto tá. Aí você fez de A mais B aqui, certo? Ó, você está fazendo uma multiplicação, certo? Vezes C. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre AC e 1 sobre BC. Você está fazendo um produto aqui, entendeu? Certo. Você não podia fazer isso se fosse uma soma, tá ok? Mas o produto, você pode. Ah, tá, agora eu entendi. Eu entendi o que você fez. Tranquilo agora. Tá? Aí ficou quem aqui? Aí você cortou o quadrado, né? Cortou o ali de cima e tá, beleza. Aí vai ficar 1 sobre... Pronto. Então, bom, eu podia fazer isso daqui. Eu podia cortar e ter o termo ao quadrado, né? Mas eu posso fazer outra coisa. Deixa eu ver. Eu poderia escrever isso daqui como sendo... Eu tenho 1 sobre o cosseno de x, né? Então, eu posso colocar isso daqui como sendo... Já para fazer o jogo. Cosseno ao quadrado de x... Não vai ficar bom, não. Peraí. Esquece isso aqui. 1 mais o cosseno de x... Vai ficar 1 cosseno de x. Cosseno de x. Só um segundo. Pronto. Já sei. Aqui é 1 sobre o cosseno de x ao quadrado. Pronto, já aqui. Deixa eu apagar aqui, perdão. Limpar a página, não. É só a maneira da gente escrever. Eu tinha 1 sobre o cosseno de x, né? Então, eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Eu não posso escrever da seguinte maneira. Ó. dy sobre dx vai ficar igual a 1 sobre quem? Sobre o seno ao quadrado de x. De 1 mais o cosseno de x ao quadrado, mais 1. Vou fechar aqui essa... E aqui eu tenho 1 sobre o cosseno de x. Eu não posso escrever... 1 sobre 1 mais cosseno de x, você diz. 1 mais cosseno de x sobre 1 mais o cosseno ao quadrado de x. Perdão, que maldito cosseno ao quadrado de x, não. 1 sobre o cosseno de x ao quadrado. Não é a mesma coisa? Certo? Agora sim. dy dx vai ficar igual. Em cima vai ficar 1 mais o cosseno de x. É só uma maneira de fazer para ficar mais rápido, mas o resultado ia dar o mesmo ali, entendeu? É só a maneira de simplificar aqui. Aí agora eu vou fazer o produto, ok? Vai ficar quem, ó? Seno ao quadrado de x, que multiplica 1 mais o cosseno de x ao quadrado, certo? Isso aqui está multiplicado, sobre 1 mais o cosseno de x ao quadrado, mais quem? 1 mais cosseno de x ao quadrado. Já está fazendo a multiplicação. 1 mais cosseno de x ao quadrado vezes 1, certo? Já fiz. Beleza. Aí agora, esse termo daqui com esse termo desaparece. Certo? Aí vai ficar quem aqui, ó? dy dx é igual a 1 mais o cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. E agora eu vou ter esse quadrado aqui, perfeito. Então, isso aqui ficaria o seguinte, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 cosseno de x, mais o quadrado do segundo, que vai ser o cosseno de x ao quadrado. Quem é o cosseno de x ao quadrado com seno de x ao quadrado? 1. Certo? Ou seja, eu vou ter que meu dy
dx vai ficar 1 mais o cosseno de x sobre 1 mais 1 do cosseno ao quadrado de x. Isso. Vai ficar 2 mais 2 cosseno de x. Aí cosseno dá de para tirar x. o cosseno de x. Aí eu posso botar aqui em evidência. O cosseno de x. Não. Não. Que cosseno de x? Eu não posso. O 2. Quem é que eu posso botar? O 2. O 2. dy dx vai ficar igual, ó. Vou botar 1 em evidência em cima, certo? Botei 1 em evidência. Embaixo eu boto quem? 2. O 2. 1 mais o cosseno de x. Cosseno de x com cosseno de x. 1 mais cosseno de x com mais cosseno de x. Cortou e ficou meio. Beleza. Aqui, que é a solução do problema. Tá? Perfeito. Podia ter deixado ali também, mas fica mais bonito você eliminar tudo. Beleza, entendi. Ok? Bom. E para a gente acabar hoje, tem a letra F aqui, certo? F de x é igual a raiz cúbica do logaritmo do módulo de seno de x. E aqui você pode ver que o domínio dessa função é diferente daquela primeira, por causa que aqui a gente já está, ó, a gente está elevando ele aqui ao cubo, certo? E quando a gente for fazer as aplicações dos limites, a gente já não vai cair naquela impossibilidade. Então, a gente vai ter uma solução para esse problema daqui. Vamos lá, Renato, para a gente terminar. Como é que a gente faz isso daqui? Pegou funções compostas. Qual é a regra que você usa? Não esquece. Cadeia. Regra da cadeia. Essa regra daqui é a regra do pobre. Regra da cadeia. Ora, d de y em relação a x. Ok? Vamos lá. Primeiro, o meu y vai ser igual a raiz cúbica de quem? Do log do módulo de seno de x. Agora eu vou começar a transformar. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou chamar isso daqui de W. Então, o meu y vai ser igual a W elevado a 1/3. Já vou botar logo dessa forma. Certo? Aí eu tenho que o meu W vai ser igual ao logaritmo, certo? O meu logaritmo de quem? Aí eu vou chamar isso aqui, ó, de Z. Log de Z. Ok? E o meu Z vai ser igual ao meu módulo de L. De L. Por fim, o meu L vai ser igual ao seno de X. Aí aqui eu tenho quem? Eu tenho Y em função de W. Qual é que é a minha função? A minha derivada? dy dw. Aqui eu tenho W em função de Z, ou seja, eu vou ter dw dz. E aqui eu vou ter Z em função de L. E aí eu vou ter dz dl. Botei aqui o Z minúsculo. Eu sempre começo a escrever minúsculo, depois passo para maiúsculo. dz dl. E, por fim, aqui eu tenho L em função de X, que vai me dar o meu dl dx. Aí, jogando isso aqui na regra da cadeia, dy dx vai ser igual a dw, errei, dy dw vezes dw dz dl dx. Fazer uma inspeção para ver se está certo. dw com dw, dz com dz, dl com dl. Sobrou quem? dy
dx. Tá, beleza. Minha regra da cadeia tá certinha. Então, o que resta agora fazer é derivar todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira. O meu y é igual a w elevado a 1/3. Logo, o meu dy dw vai ser quem? Qual é essa derivada daqui, Renato? Vai ficar 1/3 vezes w elevado a 1/3. w elevado a menos 2/3, né? Perfeito. A menos 2/3 ou 1/3 da raiz cúbica de w ao quadrado. Pode ser também assim. Também, beleza. Tá? Tá aqui o nosso primeiro termo. Agora o nosso próximo termo vai ser quem? O nosso w é igual a quem? Log de z. Log de z. Isso implica que o meu dw dz vai ser quem? 1 sobre z. 1 sobre z. Certo? Aqui. E agora a gente tem que z é igual ao módulo de L. Quem é dz dl? L sobre módulo de L. L sobre módulo de L. Mas quem é o meu L? O L é 1 sobre z. Não. Não, pera aí. Meu L é seno de x. Verdade. O que implica que dl dx, qual é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Cosseno de x. Cosseno de x. Ou seja, eu vou escrever aqui que o meu dy dx vai ficar, vamos lá, o primeiro termo, 1 sobre 3 da raiz cúbica de w ao quadrado. Vamos substituindo com calma. Vezes 1 sobre quem? Sobre o z. Z. Que é... Depois a gente volta z aqui. Tá, beleza. Quem é o meu z? dw vai ser L sobre o módulo de L. Vezes cosseno de x. E quem é o cosseno de x? dl dx é cosseno de x. Agora, vamos começar a substituir cada um. L sobre o módulo de L vai ficar dy dx é igual de trás para frente. Cosseno de x. O meu L vai ficar seno de x sobre módulo de seno de x. Ok? O meu z vai ser quem? 1 sobre... O meu z é... módulo de L, não? Módulo de L. Então, módulo do seno. Então, vai ficar quem? O meu vai ficar o módulo de L, seno que no caso vai ser o módulo do seno de x, ok? Que vai multiplicar quem? Sobre 3 da raiz cúbica. Aí vamos lá, quem é meu W? Meu W é o meu log de... É o logaritmo seno de x. Do seno de x. Então vai ficar log ao quadrado. E já vou botar de letra. Do módulo de seno do seno de x. Tá? Tá, não, é isso, exato. Tá tudo aqui. Pronto. Aí aqui de novo, olha só. Seno de x vezes o seno de x, eu posso escrever o quê? E o seno ao quadrado de x é igual ao módulo de seno de x ao quadrado. Ou seja, esse termo daqui a gente vai cortar com esse termo daqui. E, perdão. E é por isso que eu não acho que aquela questão daqui esteja errada, aquela questão letra D, porque essa solução dessa questão está de acordo com isso, tá entendendo? Então, uma das duas soluções teria que estar errada ali, entendeu? Certo. Então, eu acho que a letra D está errada no gabarito. Então, isso aqui ficaria
dy dx vai ficar igual... Cortou lá em cima, né? Então vai ficar 1 sobre os 3, no caso, né? Seno de x. E agora, que multiplica a raiz cúbica de quem? Do logaritmo ao quadrado do módulo de seno de x. Vezes sobrou quem aqui em cima? Cosseno. Um cosseno de x sobre seno de x. Como é que você está falando? Esse seno de x aqui eu multipliquei. Ficou o quadrado. Então, aí ficou o quadrado. Aí você tirou o quadrado. Isso aqui não fica nada, entendeu? Sumiu, não, mas não esse tem daqui. Um vezes aqui ficou 1. Aqui ficou 1. 1 sobre seno de x. Que já está aqui, ó. Ah, tá. Já foi para cá, entendi. Entendeu? Então, multiplicado por seno de x. Isso, não. Cosseno de x. Só o cosseno de x, entendeu? Certo. Só está faltando ele. Ou seja, eu vou tirar esse 1 aqui em cima, ó. Cosseno de x. Beleza. Então, a minha derivada ali vai ficar o quê? Cosseno de x sobre seno de 3 vezes seno de x, que multiplica a raiz cúbica do log ao quadrado do módulo do seno de x. E essa é a solução. Bom, de cara aqui, Renato, antes de terminar, o seguinte. Eu lhe expliquei a regra da cadeia, não sei se você já viu ela antes, mas por quê? Não, eu não tinha visto ela, mas eu entendi. Se você fizer sem a regra da cadeia, a chance de você se perder é muito grande, entendeu? É muito grande essa chance de você se perder. E, mediante isso, a regra da cadeia vai facilitar o seu passo a passo. Deu para entender? Beleza. Então... Vá, fale. Não, aí eu queria te perguntar que se na aula que vem a gente vai fazer estudo de função? Vai fazer estudo de função das outras questões que você me passou. Porque hoje não dá mais, entendeu? Ah, não, beleza. É porque ainda faltam dois documentos, né? Tem um que quer saber sobre derivabilidade e continuidade, né? Isso. E que você aplica ali, tem uma... Na verdade é o seguinte, ali você está fazendo estudo de máximos e mínimos de função. Pela derivada. Que a derivada indica para você se você tem um máximo ou um mínimo local ou global, entendeu? Tem uma maneira de você fazer isso. Entendeu? Também os pontos de não derivabilidade, né? Isso. E ali você está fazendo o estudo daquilo dali. Só que não tinha sentido de passar para aquilo sem passar por essa parte que é o grosso do assunto, entendeu? Aí na próxima aula a gente vai para lá. Ficou clara aí a aula de hoje? Só uma pergunta, na próxima aula, então, a gente consegue fazer os dois? Não, eu digo, o segundo não, né? Porque os estudos de função tem alguns, então, mas pelo menos um a gente consegue fazer? Não, sim, consegue, mas acontece o seguinte, sabe o que acontece, Renato? Eu não quero só bater a questão por bater, entendeu? Eu quero explicar ela direitinho para ficar o entendimento correto, você está entendendo? Por isso que eu faço o mais didático possível. Mas assim, como tem menos questões, eu vou tentar ser o mais breve para a gente fazer, tá bom? Certo. Beleza. Tá? Então, um abraço para você. Próxima aula. Eu te aviso no WhatsApp. Tá, beleza, então. Valeu, viu? Beleza. Um abraço aí. Até mais.